Talvez você não perceba, mas toda vez que você persegue, algo em você é desvalorizado. Toda vez que você pergunta, que você se justifica, que você espera ansiosamente por uma resposta ou validação, uma parte de sua energia é quebrada. E o pior não é que essa pessoa perceba, o pior é que você mesmo comece a esquecer o seu valor. Mas há uma verdade crua que ninguém lhe diz. Aqueles que perseguem vibram na falta. Aqueles que se priorizam tornam magnéticos. Este não é apenas mais um vídeo sobre seja forte ou ame-se mais. Hoje vou revelar como funciona o mecanismo inconsciente que faz você se tornar invisível quando mais quer ser amado. E como ativar o magnetismo silencioso que os faz procurar por você, valorizá-lo e escolhê-lo sem que você precise implorar. O erro energético que destrói seu poder feminino. Porque, como Carl Jung ensinou, quando uma mulher para de se entregar de sua ferida e começa a irradiar de seu centro, sua energia para de implorar e começa a governar. Ouça isso com todo o seu corpo. Toda vez que você persegue alguém, seu valor energético cai. Não importa o quão bonita você é, quão inteligente você é, quão boa você é. Se você vibrar com a perseguição, sua essência deixa de ser magnética e se torna uma falta de movimento. E assim como você ouve, não é a sua beleza que faz você se apaixonar, é a sua energia. E quando essa energia sai desesperadamente para procurar, ela não vibra mais da rainha, ela vibra do mendigo, a projeção inconsciente da ferida. E este não é o único que digo. Carl Jung explicou desde a raiz. O que você não reconhece em si mesmo, você projeta. E se houver uma parte de você que não se sente escolhida, digna ou suficiente, você acabará inconscientemente buscando se validar através do outro. Mas há algo que ninguém lhe disse. O amor que é perseguido se transforma em medo. E quando um homem sente seu medo vibracional, mesmo que ele não saiba como explicá-lo, seu instinto entra em ação e se afasta. Porque sua energia diz a ele: por favor, olhe para mim, escolha-me, faça-me sentir digno. E esse apelo sutil é a coisa menos sedutora do universo. Vou contar uma história verdadeira que ilustra esse ponto. Sandra conheceu um homem que parecia ter tudo o que ela queria. Eles tiveram alguns primeiros encontros mágicos. Ele parecia animado, interessado, mas algo dentro dela foi ativado muito rapidamente. Em vez de assistir, fluir e deixá-lo construir o vínculo também, Sandra começou a assumir o papel de quem faz todo o esforço emocional. Ele escreveu para ela primeiro, convidou-o, enviou-lhe músicas, mostrou-lhe a cada passo que ela estava presente, que ela queria algo sério. A armadilha do auto-engano amoroso. E, embora ele não tenha feito o mesmo, ela continuou. Ela disse a si mesma que estava apenas mostrando seu interesse, mas no fundo sabia que estava perseguindo algo que ainda não estava em equilíbrio. Até que um dia, ele desapareceu sem drama, sem explicação, ele simplesmente saiu. E então veio o auto-engano. Por que, se eu era tão bom, tão claro, tão autêntico? E aqui está a dura verdade que muitos não querem aceitar. O problema não foi que você desistiu. O problema foi que você fez isso muito rapidamente por medo, pelo desejo de ser escolhido, e não pelo seu centro. Quando uma mulher se esquece de seu valor e começa a demonstrar esfercar, a facilitar tudo, ela acredita que está construindo o amor, mas na realidade está diminuindo sua frequência. E essa vibração de urgência faz com que o outro se sinta emocionalmente invadido. A equação energética do magnetismo. Você não diz, mas transmite. Seu campo de energia grita: por favor, fique. E esse apelo não faz você se apaixonar, atrai distância, porque aí vem a chave energética mais brutal que você precisa gravar em sua alma. A mulher que busca a si mesma através do outro está perdida. A mulher que habita em si mesma torna-se irresistível. Não se trata de fingir desinteresse. Trata-se de voltar para você, de parar de investir energia em outra pessoa e começar a investir lá em você mesmo. E você sabe por que isso funciona? Porque os homens não se apaixonam por aqueles que os perseguem. Eles se apaixonam por alguém que se respeita tanto que não precisam correr atrás de ninguém. Isso cria mistério, que ativa o desejo. Porque o verdadeiro magnetismo nasce da autoestima vibrational, não da aprovação dos outros. O ciclo viciante da falta. Mas quando você está quebrado por dentro, quando você ainda não curou aquela parte de você que acredita que precisa fazer méritos para ser amada, você entra em um ciclo viciante. Você dá mais, persegue mais e é escolhido cada vez menos. E você fica frustrado e não se sente o suficiente e dá mais até se esvaziar. Carl Jung chamaria isso de projeção inconsciente da ferida infantil não integrada. Eu traduzo assim: você está repetindo o padrão daquela garota que não se sentia olhada, escolhida, preferida. Aquela garota que vive dentro de você hoje, que implora ao outro pelo que ninguém lhe deu quando ela estava vulnerável. E aqui está o momento do seu poder. Não se trata de mudar sua maneira de agir para manipular alguém e fazê-lo te amar. É sobre curar isso em você que faz você acreditar que tem que buscar para merecer. Transformação da abundância.
Porque quando você cura, você não persegue mais. Você atrai, você não dá mais para ser amado. Você se ama tanto que o que você dá por abundância, não por necessidade. E aí, meu amigo, tudo muda. É quando você deixa de ser aquele que corre e se torna o lugar para onde todos querem ir. Quando você dá mais do que recebe, não está sendo generoso. Você está implorando por amor de sua ferida. E mesmo que você esconda bem, mesmo que diga que é assim, que o faz de coração, o universo não vibra com suas desculpas. Vibra com sua energia. E a energia que é entregue do vazio só atrai mais vazio. A confusão entre amor e sacrifício. É aqui que muitas mulheres perdem seu poder, sua essência, seu brilho, porque confundem amor com sacrifício. Presença com perseguição, doação com rastejamento, e eles não fazem isso porque são fracos. Eles fazem isso porque no fundo há uma garota interior que acredita que se ela dar tudo de si, eles finalmente olharão para ela. E você sabe qual é a coisa mais cruel? Que quanto mais você dá sem reciprocidade, menos eles te valorizam. Quanto mais você se esforça para manter esse vínculo que não vibra mais com você, mais eles o percebem como uma energia disponível, previsível e dispensável. Vou contar outra história que revela isso com clareza brutal. Mariana estava com alguém há 7 meses que ainda não havia se comprometido. Ele veio e foi. Um dia ela era doce e no outro desaparecia, mas toda vez que se afastava, corria atrás dele, mandava mensagens. Lembrava dos belos momentos, tentava resolver tudo sozinha. A sombra da urgência emocional. Ele até justificou. Ele tá passando por coisas, não sabe amar bem, tem medo de compromisso, mas havia algo mais profundo acontecendo. Toda vez que ele se afastava e ela o procurava, sua autoestima caía um pouco mais. Ele se sentia culpado por sentir, por precisar, por esperar. Ele disse a si mesmo: talvez se eu mostrar a ele o quanto o amo, ele perceberá o que valho. Mas não, o que ele viu não foi coragem, foi urgência, foi falta. Foi uma energia desesperada que gritou: por favor, fique. E o que vibra assim não atrai, assusta. Mariana não entendeu que no mundo emocional quem dá demais perde o centro. Porque não se trata de contar quem deu mais em números. Trata-se de perceber de que lugar você está doando. A diferença entre luz e sombra emocional. Quando você dá a partir da totalidade do amor próprio, da sua energia feminina em equilíbrio, o que você oferece é luz. Mas quando você dá pelo medo de ser deixado, pela ansiedade de não ser suficiente, pela necessidade de ser reconhecido, o que você dá é sombra. E essa sombra se torna um fardo para o outro. Carl Jung disse que todo relacionamento projeta conteúdo inconsciente. E aqui está a projeção mais comum e destrutiva. Você acredita que se entregar completamente curará sua insegurança através do olhar do outro. Mas o outro não é um curador. Eles não são seu pai emocional. Eles não estão lá para lhe dar o valor que você não se reconhece. Então, quando não dá a você fica frustrado e continua dando mais, se esforçando mais, baixando seus padrões, tolerando o intolerável, até que um dia você se olha no espelho e não se reconhece. O despertar da dignidade perdida. Sua energia está desligada, seus olhos não estão mais brilhando, seu corpo fica tenso toda vez que uma notificação soa e sua alma silenciosamente grita para você: onde estou em tudo isso? Porque esse é o maior problema de perseguir alguém. Você acaba perseguindo tanto que se perde. Mulher, ouça isso. O amor verdadeiro não precisa ser perseguido. O amor verdadeiro encontra você quando você está em si mesmo. E se você tem que dar tanto para ser visto, para ser escolhido, para não ser deixado, então o que você está segurando não é amor. É uma cadeia emocional disfarçada de romance. E a prova mais clara disso é que quando você para de dar tanto, essa pessoa vai embora. Você já percebeu? Quando você decide ficar em silêncio, quando decide esperar, quando decide priorizar a si mesmo, de repente isso desaparece. O sinal oculto de estranhamento. E é aí que dói. É aí que o medo de perdê-lo é ativado. Mas também é aí que você pode recuperar sua coragem, porque esse distanciamento não é um castigo. É um sinal. Uma oportunidade de quebrar o padrão, de parar de implorar pelo que você deve receber pelo direito vibracional, presença, reciprocidade e respeito. Uma mulher imã não é aquela que dá tudo sem limites. Ela é aquela que sabe quando dá, como dá e a quem dá. É aquele que não compete, não implora, não se sacrifica. É aquele que emite uma energia tão completa, tão sólida, tão luminosa, que o outro sente que se não cuidar dela perde a... E você só consegue isso quando entende esta verdade profunda. Seu amor não é uma moeda de troca para comprar atenção. Seu amor é um presente sagrado que só deve ser oferecido àqueles que vibram com você. A lei energética do magnetismo feminino. Se você está cansado de correr atrás de alguém, de sentir que tem que se esforçar constantemente para ser valorizado, então ouça isso com sua alma. A mulher que persegue os escapes, a mulher que irradia, permanece. E esta não é apenas uma frase bonita.
É uma lei energética, emocional e psicológica que muitos ainda não entendem, porque nos ensinaram a competir, a insistir, a lutar pelo amor, como se o amor fosse uma guerra onde vence quem mais faz, mas o amor verdadeiro não é implorado, é atraído do todo, de uma energia que sabe quem é. Carl Jung nos deixou uma chave profunda para entender isso. A energia segue a atenção. Você sabe o que isso significa no plano emocional? Que quanto mais você persegue algo, mais você distancia sua presença. Porque o que você busca por medo, por falta ou por ansiedade, vibra por necessidade, não por abundância. A história da constante emocional. E o que é necessário assusta, o que é cheio magnetiza. Deixe-me contar uma história verdadeira que reflete essa verdade com uma crueza silenciosa. Vanessa teve um relacionamento intermitente com um homem que não conseguia se decidir. Às vezes ele estava lá, às vezes não. Ele prometeu. Ele foi embora, ele voltou, ela justificou tudo. Ele pensou que se ela fosse mais paciente, mais compreensiva, presente, ele finalmente veria o quão valiosa ela era. Então ele fez tudo. Escreveu cartas para ela, preparou surpresas para ela, deu-lhe seu tempo, seu corpo, seu espaço, sua atenção. E quando ele se afastava, ela chorava silenciosamente. Ela se culpava por ter dito algo, por ter sido muito intensa, por ter emoções. Um dia, depois de uma discussão absurda, ele disse a ela: "Você está sempre lá. Eu sei que não importa o que eu faça, você vai continuar", despertando através da verdade brutal. E isso, embora parecesse uma reprovação, era a verdade mais crua. Ele não a via mais como uma mulher magnética. Eu a via como uma constante emocional que não exigia cuidados. Ele a havia perdido como uma possibilidade porque a tinha como segurança. E aqui está o ponto. Quando um homem percebe você como uma escolha segura que sempre estará lá, ele para de tentar ter você. Mas quando ele sente que você pode desaparecer a qualquer momento se não houver reciprocidade, ele ativa o melhor dele. Isso não é manipulação, é energia, é a lei da vibração. Vanessa entendeu tarde. Depois dessa conversa, ele desapareceu completamente. Não há mais mensagens, não há mais esforço, não há mais rendição sem retorno. Ele partiu, não com ódio, mas com dignidade. E nesse silêncio, ele começou a procurá-la. Não porque ela o manipulou, mas porque pela primeira vez sua energia feminina parou de perseguir e começou a irradiar. O poder da presença radiante. Porque uma mulher que irradia não precisa falar muito. Sua energia fala por ela, seu silêncio é desconfortável, sua ausência é pesada, e sua presença, quando ele está no centro, é inesquecível. E não se trata de brincar, trata-se de curar seu relacionamento com seu centro, voltar para si mesmo, parar de se tornar pequeno, para que outra pessoa o escolha. Porque quando você deixa de procurar o amor por fora e o cultiva por dentro, algo muda, seu corpo muda. Seu olhar se enche de presença, sua voz para de tremer, seus passos se tornam firmes, seu campo vibratório se fortalece. E a partir daí o universo começa a tratá-lo de maneira diferente. Porque uma mulher conectada à sua energia feminina não precisa buscar nada. Ela vibra tão alto que tudo o que não está alinhado desaparece. E o que está alinhado se aproxima. A integração da sombra como magnetismo. O verdadeiro poder de uma mulher não está no quanto ela dá. Está no quanto ela se permite habitar seu valor sem explicações. E isso só é alcançado quando você para de procurar validação e começa a fazer sua própria validação. É muito fácil acreditar que ser desejado tem a ver com sua aparência, com suas curvas, suas roupas, seu cabelo, com o quanto você se parece com aquele padrão superficial que você vê nas redes. Mas se sim, por que tantas mulheres fisicamente atraentes ainda se sentem vazias, perseguindo amores desfeitos, sendo ignoradas por aqueles que juraram amá-las? A resposta é crua, mas libertadora. O verdadeiro magnetismo não tem nada a ver com o externo, tem a ver com o interno, com o que vibra por trás do seu olhar. E aí vem uma das verdades mais ocultas da psicologia feminina. O vínculo mais importante que você tem não é com os homens, é com a sua sombra. Trabalhando com a sombra como libertação. Carl Jung nos ensinou que tudo que você não aceita em si mesmo se torna uma sombra. E tudo que você reprime se manifesta em seus laços. Você já notou que repete padrões emocionais várias vezes? Que você se sente atraído por pessoas que não o veem? Você sente a necessidade de provar constantemente seu valor? Isso não é acaso. É a sua sombra não integrada, buscando ser amada através do outro. E enquanto você não cuidar dessa parte negada, você continuará a projetá-la em todos os relacionamentos, pedindo amor de uma ferida que contamina tudo. Vou lhe contar uma história verdadeira que o ajudará a ver isso claramente. Sabrina era o tipo de mulher que todos viam como uma boa menina. Ela tinha uma beleza sutil, uma voz suave, uma energia calma, mas por dentro sentia uma angústia constante. Toda vez que ela gostava de alguém, sua ansiedade disparava. Eu precisava de respostas rápidas, validação constante, prova de afeto o tempo todo. E, claro, no começo tudo fluiu. Os homens foram atraídos por sua ternura.
mas logo algo neles morreu. Transformação através da aceitação. E Sabrina foi deixada sozinha novamente com o coração partido, imaginando o que estava fazendo de errado, até que em uma sessão de terapia profunda, seu terapeuta lhe disse algo que a abalou. Sua ansiedade não vem do que ele faz, vem da parte de você que você nunca aprendeu a olhar com amor. Sua criança interior quebrada, seu eu inseguro, sua sombra emocional. E então, a grande virada aconteceu. Sabrina parou de se concentrar nos homens e começou a se concentrar em seu vínculo consigo mesma. Ela começou a escrever cartas para sua criança interior. Ele começou a olhar para sua sombra sem medo, sua necessidade, seu medo de abandono, sua dependência emocional. E ele não a julgou, não a escondeu, a abraçou. Meses depois, sua energia mudou. Ela ainda era a mesma fisicamente, mas algo em seus olhos não pedia mais amor. Ele o segurava. Algo em sua energia não implorava mais por atenção e irradiava plenitude. E adivinhe o que aconteceu? Os homens começaram a vê-la de forma diferente, não como alguém frágil que precisava ser salva, mas como uma mulher que havia caminhado em sua sombra e não quebrada. O magnetismo da integração completa. E isso, minha querida, é magnético, porque o verdadeiro magnetismo feminino não vem de ter tudo perfeito, vem de ter aceitado tudo o que é imperfeito em você, sem vergonha. Vem de ter chorado sozinho e ainda ter te abraçado. Vem de ter sido abandonado e não ter abandonado você. É aí que nasce a presença, a profundidade, o fogo suave, mas inquebrável, que torna uma mulher inesquecível. Quando você não fez as pazes com sua sombra, você a projeta. Você persegue aqueles que o rejeitam. Você idolatra aqueles que o ignoram. Você se inclina para ser visto. E isso só fortalece a ferida. Mas quando você se torna um aliado de sua sombra, algo muda para sempre. Você não está mais procurando desesperadamente por amor, porque não há mais partes ocultas de você. Tudo está integrado e a partir dessa integração, você brilha. Carl Jung diz: não se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. A revolução de parar de mendigar. E é isso que poucas mulheres fazem. Mas Voca pôde. E quando você faz isso, seu campo de energia muda. Você literalmente para de atrair o que vibra na falta e começa a atrair o que vibra na consciência. Pare por um segundo e me ouça com a alma aberta. Parar de perseguir não significa fechar-se para o amor, significa finalmente parar de se tornar o que você acha que o outro quer e começar a ser quem você realmente é. Porque mesmo que você não diga em voz alta, já aconteceu com você. Você gostou de alguém e automaticamente começou a dar, a agradar, a suavizar suas opiniões, a ceder mais do que o necessário. Para quê? Para que ele não fosse embora, para que ele escolhesse você. Mas me diga a verdade. Isso já funcionou? Tá tudo se fez com que ficasse para sempre? Ou isso apenas levou você a sentir que era você quem sempre tinha que manter o vínculo enquanto ele apenas desfrutava do benefício emocional? A ferida do sacrifício incompreendido. E aqui vem a ferida. Você aprendeu a amar com o sacrifício, com a entrega total, com a renúncia a si mesmo. Eles ensinaram que se você dar mais, eles o amarão mais. Mas a verdade é diferente. Aquele a quem você dá mais rápido ele se acostuma e mais fácil é esquecer tudo que você deu. Carl Jung disse que o que você nega o subjuga e o que você aceita o transforma, e muitas vezes o que mais te subjuga é que precisa ser aprovado. Ser informado de que você é suficiente, de se sentir validado através do outro. E esse é o maior ato de autoabandono. Tornar-se uma pequena versão de si mesmo para se encaixar em um espaço que não o honra. O despertar da nova versão. Vou contar uma história verdadeira que ilustra essa verdade de forma brutal. Vanessa estava apaixonada por Matias há quase um ano. Desde o início, ele foi indiferente. Eu nunca deixei claro para ele o que sentia. Às vezes aparecia, outras vezes desaparecia por dias. E cada vez que sentia que estava longe, Vanessa se tornava mais carinhosa, presente, mais disponível. Eu cozinhei para ele, escrevi longas mensagens, planejei surpresas, e ele respondeu friamente, com silêncios. E ainda assim ela insistiu. Um dia, depois de passar a noite com ele, Matias simplesmente não lhe escreveu novamente por 2 semanas. E quando o fez, foi para dizer a ele que não estava em um momento para um relacionamento. Vanessa sentiu sua alma se partir, mas não por ele, mas por si mesma. Porque quando olhou para trás percebeu que em todo aquele ano ela nunca foi verdadeiramente ela. Ela sempre foi cuidadosa, como dizer as coisas, sempre disponível, sempre dedicada. E ele nunca se perguntou se isso era recíproco, se era justo, se era digno.